Graça e paz, irmãos. Eu queria que você, antes de sentar, olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse a ela o seguinte. Repita comigo. Mas tu, ó Israel, a quem eu elegi, que tomei dos confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha vida, ou da minha salvação. Você pode sentar, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, essa palavra não tinha nada a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Mas eu tenho certeza que Deus usou você hoje, nessa noite, para estar falando com a pessoa que está ao seu lado. Não foi em vão que você veio para cá. E como a Tayane falou, você veio para aqui, mas você não venha, ou pode até ter vindo assim, meio que despretensioso. Não, eu vou lá para cultuar, eu vou lá para adorar. E muitas vezes Deus está querendo nos usar ao invés de simplesmente receber. Então eu convido que toda vez que você for ouvir, para onde quer que você vá, não importa se é na igreja, se é para o seu trabalho, para onde você for, você esteja literalmente disponível para ser usado por Deus. Para acessar os mistérios do reino e dizer, Pai, não importa para quem e o que, eu quero ser boca de Deus para você. Então que no nome de Jesus, quando nós nos dispusermos a fazer isso, nós experimentaremos coisas extraordinárias, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em Recife, no Brasil, não importa, onde nós estivermos, há uma conexão entre o céu e nós. E por meio dessa conexão, Deus fala conosco. Deus nos usa para falar com pessoas. É Deus agindo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, amados, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Para mim é uma honra sempre desfrutar dessa comunhão, dessa companhia. Aqui tem pessoas muito especiais que eu aprendi a amar ao longo dos anos que eu conheci. É uma igreja que hoje é presidida pelo pastor Adriano, que é mais do que um irmão para mim. Tá? Então é um homem de Deus, é um homem que tem me ajudado. A gente tem desenvolvido uma parceria muito forte desde o ano de 1999. É uma pessoa que eu amo de todo o coração. É uma pessoa que, por mim, é mesmo que ser o meu irmão. Tá? Ele costuma dizer que ele é meu irmão preto. Eu digo, mas rapaz, deixa dessa situação. Tu és meu irmão maravilhoso, amado. Tá? Então, independente de qualquer coisa, eu amo essa igreja, eu amo a todos vocês que estão aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de servir à mesa. Queria também agradecer a Deus pelos homens que estiveram aqui ontem, tá? Para mim, e não só agradecer aos homens, mas principalmente as mulheres que liberaram os seus maridos para estarem aqui conosco. Cara, foi a impressão que eu tive, para mim foi maravilhoso. Para mim foi fantástico. Eu espero que Deus tenha realmente abençoado, ministrado a vocês, assim como também ministrou a mim mesmo que estava aqui. Gente, vocês não têm ideia o quanto é bom compartilhar, o quanto é bom dividir aquilo que nós estamos cheios. Aquilo que a gente vive, quando a gente começa a falar, cara, é maravilhoso. E ver aquela dimensão que foi causada, ver aquele fluir que Deus tratou ontem e usou cada um dos irmãos para estarem ministrando. Gente, isso não tem preço. Nem o Mastercard paga, né, Simões? Não tem preço, mas eu fico muito feliz por ver que o corpo, ele é um corpo dinâmico, não é um corpo estático, ele é um organismo vivo, verdadeiro, real, e que se move da maneira que Deus quer para edificar o próprio corpo. E aí não importa se você é mão, não importa se você é pé, não importa se você é olho, não importa se você é unha. O que importa é que você tem uma função no reino. Você tem uma função em Deus. E a sua função, ela vai ser exercida desde que você se abra e diga, Pai, eu estou aqui para isso. Eu glorifico a Deus porque ontem eu vibrei
com os homens fazendo isso. Glória a Deus por vocês, tá? Deus abençoe. Queridos, eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Kleber, eu tenho até que horas? Ah, meu Deus. Oh, Jesus. Tem misericórdia. Bom, Juízes capítulo 13. A partir do versículo 1 tem uma história fantástica, queridos. E assim, às vezes a gente prepara algo e Deus muitas vezes muda, Deus direciona de uma forma diferente. E eu confesso aos irmãos que há muito tempo a gente lê esse texto, a gente lê essa palavra, e cada dia que a gente lê, parece que Deus vai renovando, vai trazendo uma ótica diferente, uma posição diferente, vai trazendo um olhar diferente. E eu queria que você acompanhasse comigo, vamos ler a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor e esta mulher lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E este começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo, a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou o seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim um outro dia. E então se levantou Manoá e seguiu a mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu ao homem, eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo o quanto eu disse, e de tudo quanto procede da videira, e não comerá nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Amém? Queridos, esse texto, apesar de ser um texto grande, é quase capítulo todo, mas é um texto que conta uma história bastante conhecida. Um texto que fala de coisas importantes, mas eu queria focar exatamente na família desse personagem bíblico aqui, que muitas vezes a gente não conhece e não valoriza tanto ele. Normalmente nós conhecemos a história que ele está envolvida, mas não conhecemos ele. Não conhecemos a sua mulher e muitas vezes até olhamos com pouco caso
aquilo que ele experimentou como líder da sua casa, como pai de família, e valorizamos apenas o que o seu filho fez. Lógico, o seu filho foi uma pessoa eminente, foi uma pessoa importante, foi uma pessoa que foi usada por Deus como um dos juízes. Esse tempo era um tempo difícil naquela época, até mesmo porque Moisés tirou o povo do Egito por ordem do Senhor, depois Moisés morreu, Josué assumiu, e aí depois da morte de Josué, surge ali um período sem uma liderança, sem um líder forte ali no meio do povo de Israel, e aí Deus começa a usar pessoas específicas de determinadas tribos para estarem guiando, para estarem conduzindo, para estarem norteando o próprio povo dele, chamados juízes. Esses juízes, essas pessoas, eram pessoas muitas vezes aleatórias, que às vezes as pessoas pensavam, tem uma linhagem real. Não, não era uma linhagem real. Eram homens e mulheres que Deus levantava no meio do povo e dizia, eles estão disponíveis, eu vou usar eles. E é interessante que quando a gente olha para Manoá era um homem da tribo de Zorá, da linhagem de Dan, era um homem de Zorá da tribo de Dan. Esse homem, na verdade, era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha intimidade, uma pessoa que se relacionava, que conhecia Deus. Porque nós vemos, em todo o texto que nós vemos falando sobre ele, nós vemos que ele era um homem que orava, um homem que conhecia, uma pessoa que simplesmente ouviu a sua esposa dizer algo que tinha acontecido e disse, não, eu vou orar. E ele orou, e é interessante que a Bíblia diz que Deus respondeu a oração dele. Uma oração simples, pequena, mas Deus ouviu a voz de Manoá. Esse homem era um homem dedicado à oração. Havia uma experiência muito interessante que às vezes a gente olha para uma pessoa quando começa a orar, e eu já vi em alguns momentos, alguém que tem intimidade com Deus, você percebe logo no início da oração. Às vezes a maneira que ele trata a Deus, às vezes a forma que ele começa a orar, tem algumas pessoas que têm tanta intimidade que chega e diz, papai. E aquela forma carinhosa, que você, até na entonação da voz que você ouve, você chega e o coração às vezes estremece quando a gente vê e ouve uma pessoa falando assim. Mas, contudo, todavia, entretanto, quando a gente olha para Manoá, a gente percebe que há um casal, há uma harmonia naquele casal diferente. Por quê? Naquele momento, a gente percebe que a mulher recebeu algo. E ela recebeu algo e ela simplesmente não guardou para si. Ela chegou e disse, não, calma aí. O anjo do Senhor falou comigo, um homem que eu não conheço veio e trouxe uma palavra. E ele ela foi embora sem me dizer de onde era e sem me dizer seu nome. Ou seja, era um estranho. E ele me trouxe uma palavra que gerou em mim uma expectativa e gerou em mim algo que eu não esperava. Eu fico imaginando o que aquela mulher, aquela mulher sentiu naquele momento, o que ela pensou, mas ela, primeira coisa, correu e foi noticiar o seu marido. Havia uma conexão. Essa mulher, na verdade, ela tinha um relacionamento estreito com o seu marido. E ela chegou e disse, olha, aconteceu isso. E eu recebi uma palavra forte, poderosa, que gera vida, não só dentro de mim, mas gera vida para o povo de Israel. Porque a palavra não era só apenas que ela receberia um filho, mas que aquele filho, ele tinha um propósito e um destino diferente. Então ia mais além. E aí quando a gente olha para a história bíblica, a gente consegue ver inúmeras mulheres que viveram coisas semelhantes. Em todo o panorama bíblico, desde o Éden até Cristo, a gente percebe, a gente vê história de mulheres que não tinham possibilidade de ter filhos, mas viram o milagre de Deus agindo na vida delas. Aquela esposa, ela correu e ela foi
falou com seu marido. Depois disso, ela simplesmente percebeu que o seu marido, ao ouvir aquela profecia, ele chegou e orou ao Senhor, dizendo e pedindo algo tão especial. E é interessante que a Bíblia não relata que houve uma contestação da mulher. Porque talvez algumas pessoas possam até dizer, poxa, ele não acreditou em mim não? Eu recebi a palavra. Ele precisava pedir a Deus. E é interessante que o registro bíblico não mostra que Manoá não acreditou. Ao contrário, mostra algo diferente e que deve ser perseguido principalmente por nós homens. Por quê? Ele chegou e disse, ele orou, e a oração que ele fez foi: Deus, traz o homem de Deus aqui de volta, traz o anjo do Senhor, e que ele fale comigo, para que ele me oriente a como proceder com o meu filho. E eu digo, uau, isso é fantástico. A criança ia nascer, só que, se era uma criança especial, precisava também de uma criação especial, precisava também de um pai especial. E aí eu queria dizer uma coisa para você, nessa noite. Você é filho de alguém. E você é especial. Deus fez você especial. Desde o ventre da sua mãe. Eu não sei como foi a sua história de nascimento. Eu não sei como foi a sua concepção. Mas eu tenho certeza do seguinte: Deus escolheu você muitas vezes atrás das malhadas. Ele nos predestinou, como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, nele. Ontem eu estava conversando com os homens e dizendo, olha, jamais diga que você não pode, que você não é vencedor, que você não consegue fazer algo, que você não é capaz. Sabe por quê? Porque na batalha da vida, o primeiro desafio da vida, você já venceu. Quando foi justamente no ato, na concepção ali dentro do ventre da sua mãe, você entrou numa corrida, você entrou na verdade numa maratona, não foi uma corrida qualquer, e não foi apenas uma maratona, se brincar, você ali foi um Ultraman ou uma mulher assim extraordinária, porque você venceu aquela corrida, diante de milhões que estavam concorrendo naquele lugar, e você foi o primeiro ou a primeira, e você chegou lá, e não só chegou lá, mas você passou 7, 8, 9 meses dentro do ventre da sua mãe. Você desenvolveu, você cresceu, você contrariou talvez tudo aquilo que estava por fora, tentando te destruir, minar a tua vida. E hoje você está aqui, vivo, vitorioso, respirando e sendo capaz de acessar os mistérios do Pai e viver algo extraordinário. Então, no nome de Jesus, você é o melhor de Deus aqui na terra. Para você, para sua esposa ou para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos e para aqueles que Deus colocou ao seu redor. Amém? Queridos, sabe o que é interessante? Eu vejo aquele casal, o Manoá e sua esposa, contemplando de novo aquele anjo ali, que trouxe a mesma palavra, que repetiu aquilo que já tinha dito para a mulher, e eles ali oferecendo um sacrifício. E é interessante falar sobre isso, porque aqui nós vemos uma manifestação de Cristo, ou seja, uma teofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, porque quando a palavra de Deus geralmente se refere ao anjo do Senhor, e geralmente ele coloca em maiúsculo, e além disso, o anjo do Senhor aqui, ele recebe a adoração. E quem recebe a adoração, todos os anjos que vieram na presença de homens, que iam receber a adoração, eles diziam, não, adora o Pai. Esse daqui, ele recebe a adoração. Nós vemos a manifestação de Cristo sendo realmente mostrada aqui de forma muito evidente. E eles contemplam ali aquele momento tão especial, vendo aquele anjo subindo, e eu fico imaginando como estava a mente daqueles dois, dizendo assim, yes! Daqui a 1 ano, daqui a 9 meses, não importa, eu estarei com o meu filho nas minhas mãos. Como isso é maravilhoso. Que expectativa. Queridos, eu tive o prazer
de experimentar isso 2 vezes na minha vida. E foi fantástico, foi maravilhoso. E hoje eu vibro com a paternidade de uma forma muito especial, porque eu pude me realizar naquilo que Deus planejou para mim. E eu sei que eu vou morrer feliz com isso, porque Deus é bom. E me fez e me deu 2 coisas maravilhosas. 2 pessoas maravilhosas. Coisas não, pessoas maravilhosas. Você é linda, tá? 2 pessoas maravilhosas. Uma está em Recife. Os irmãos até já conheceram, que ela esteve aqui na igreja também. E a outra está aqui comigo, junto com a minha esposa. Mas, queridos, sabe, quando a gente olha esse relacionamento de Manoá com a sua esposa, a gente percebe algo importante. Que Deus, muitas vezes, Ele escolhe pessoas improváveis, pessoas que muitas vezes se acham limitadas, pessoas que muitas vezes não têm algumas condições, mas que estão disponíveis para receber e fazerem algo. Manoá e a sua esposa, eles não podiam ter filhos. Havia uma limitação. E essa limitação, não sei, poderia ser humana, poderia ser relacionada a alguma enfermidade. E é interessante que naquela época as pessoas muitas vezes diziam: não pode ter filho não, o problema está na mulher. E é interessante que nunca diziam: o problema pode estar no homem. O problema pode estar na mulher. A culpa da mulher. A mulher que não pode ter filho. E hoje nós sabemos pela ciência que existe problema no homem também. E a mulher muitas vezes recebia uma carga que talvez às vezes não era nem dela. Essa carga poderia ser uma carga de enfermidade? Sim. Mas muitas vezes, algo dessa natureza, a esterilidade, muitas vezes era relacionada a um tipo de juízo divino sobre aquela pessoa. Uma consequência de algum erro, de algum pecado que foi cometido anteriormente. E muitas vezes não tinha a ver com isso. Apenas algumas. Entretanto, queridos, apesar da justiça, apesar de talvez ser uma justiça divina sobre Manoá e sua esposa, ou talvez uma enfermidade, não sei. Eu sei que eles receberam uma palavra profética. E a palavra profética, ela gerou vida. Quando nós recebemos algo, todos aqui já tiveram experiências de receber palavras proféticas da parte do Senhor. E é interessante que muitas vezes nós ouvimos aquela palavra, mas nós temos que ter uma orientação acerca disso. Nós não podemos nos guiar apenas por palavras proféticas. Nós nos guiamos pelas Escrituras Sagradas. As palavras proféticas que vêm sobre mim, sobre você, elas têm que passar pelo crivo das Escrituras. Elas têm que estar alinhadas com as Escrituras Sagradas. E tem o tempo, que é um fator primordial nessa situação. Quando se questiona, se fala acerca disso, nós temos que provar se a profecia vem do céu ou não. Se vier do céu, vai se cumprir. Se não vier, não se cumprirá. Eu já recebi, queridos, palavras proféticas que não se cumpriram. Mas eu já recebi inúmeras palavras proféticas que se cumpriram na minha vida e na vida da minha família. Então, em nome de Jesus, esteja disponível para acessar o sobrenatural. Mas seja um cristão bereano. Leia a palavra. Alinhe a palavra profética com a palavra e com aquilo que Deus projetou para você como ministério. Não aceite qualquer coisa de qualquer pessoa. Ouça Deus e deixe que a paz, que excede a todo entendimento, possa realmente reinar no seu coração e fazer com que essa promessa se torne vida e vida em abundância. Entretanto, a palavra profética que veio sobre esse casal, veio com um propósito, dizendo o seguinte: olha, o teu filho, ele tem uma missão. Ele vai ser nazireu. Ele vai ser separado, ele vai ser escolhido. Ele vai ser um homem que eu vou usar ele para fazer algo extraordinário. Então tem que ser algo diferente, tem que haver algo diferente. E aí nós vemos de uma forma
tão clara o anjo do Senhor dizendo 3 coisas para aquele casal. Primeiro disse só para a mulher e depois retransmitiu para o homem, dizendo, olha, primeira coisa, na cabeça dele não vai passar nenhuma navalha. Infelizmente não. Na minha daqui a pouco também não vai passar mais não. Não é isso, Simões? Mas assim, não é porque eu recebi uma promessa de Deus, ou fiz um pacto com Deus, é porque está caindo mesmo o cabelo. Mas eu dou glória a Deus porque eu estou casado e muito bem casado. E minha mulher me ama, eu louvo a Deus por isso. Então, aquele menino não iria ver navalha passando sobre a sua cabeça. E aquilo era um pacto. E é interessante que o pacto não era um pacto que muitas vezes nós dizemos, olha, eu vou fazer um pacto, um voto aqui com Deus, durante uma semana eu vou fazer um jejum de não assistir televisão. É um pacto limitado, é um pacto que sinceramente às vezes nem dói tanto. Mas o pacto que esse menino, na verdade o pai dele e a mãe fizeram, foi para a vida toda. Era um pacto, era um voto individual que ia fazer ele acessar coisas incríveis. Mas, como diz aí um filme, grandes poderes, grandes responsabilidades. E esse menino, ele recebeu uma grande responsabilidade sem, muitas vezes, nem ter nascido. Ele estava para ser concebido e Deus disse, olha, você tem um pacto, tem uma aliança comigo. E essa aliança você não vai passar navalha na sua cabeça. Você não vai beber vinho ou bebida forte. E você não vai tocar em animal impuro. São 3 coisas importantes que iam nortear a vida daquele homem, daquele menino que ia se tornar um homem, para depois se tornar um juiz em Israel. Quando nós olhamos para isso, nós ficamos, digo, meu Deus, pelo menos eu paro e digo, Deus, que pacto forte e poderoso. E às vezes a gente chega e tenta fazer algumas alianças com Deus, alguns pactos, e às vezes a gente coloca tanto empecilho, a gente coloca tanta dificuldade, quando Deus, ou aquilo que nós queremos, é tão grande. Deus também é maravilhoso e grande, mas ele chega e fica naquela expectativa. O que é que meu filho quer fazer comigo? Quanto ele deseja de mim? O que ele quer receber? Quanto de mim ele quer realmente, ele anseia? E muitas vezes os nossos pactos são tão pequenos da nossa parte, que às vezes soa para Deus como se estivesse dizendo assim, poxa, ele me conhece, mas ele deseja tão pouco, porque eu quero entregar muito, mas parece que ele não se abre para receber o muito. Ele é uma vasilha, ele é um vaso de honra, mas muitas vezes ele se torna tão pequeno para conter aquilo que eu posso derramar sobre ele. A oração de Manoá, gente, é algo importante e dá uma orientação tremenda para nós como pais. Essa oração, ela sinceramente, ela diz o seguinte, olha, o que é que você espera de um filho? O que é que você deseja de um filho? Eu sonhava em ser pai, desde a adolescência. Eu fui pai na adolescência, por muitas vezes agir de forma inconsequente num tempo de ignorância. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas assim, eu ansiava ser pai. Sabe por quê? Porque eu acho que a paternidade, ela completa o homem. Depois do casamento, lógico, e depois da decisão mais importante da nossa vida, que é aceitar Jesus, o casamento é a segunda decisão mais importante. A terceira é a paternidade ou a maternidade. É dar continuidade à nossa geração. É deixar um legado. E essa decisão, eu tinha ela desde o início da minha adolescência. Eu ansiava, eu dizia, poxa, como deve ser bom.
Como deve ser maravilhoso. E eu ficava imaginando como seria pegar uma criança pequena nos meus braços, como seria eu passar um tempo com ela e curtir, e aproveitar, e levar num parque, e brincar, como muitas vezes meu pai fazia aquilo comigo. No pouco tempo que ele tinha, eu ficava me imaginando fazendo aquilo com os meus filhos ou minhas filhas, que foram o que Deus me deu. E cara, como foi legal eu ver e poder curtir em todo momento. Quantas vezes eu pegava as minhas filhas e colocava aqui nos ombros e saía, ia para o parque e ficava brincando com elas e ficava curtindo. E eu olhava assim e digo, poxa, eu sou homem. E às vezes eu ficava e sentava para brincar de boneca com elas, de casinha. E aquilo eu curtia pra caramba, aquilo era maravilhoso. Por quê? Porque eu me realizava como pai. Eu me completava como pai. E Deus olha para nós como homens, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Deus se importa conosco, independente se é homem ou mulher. Deus, Ele se relaciona comigo e com você. Ele tem prazer de, assim como eu sentava para brincar com as minhas filhas, Ele tem prazer de estar comigo e com você. Assim como Ele tinha prazer de estar com Adão, lá na viração do dia, lá no Jardim do Éden. Isso era maravilhoso. Eu ficava imaginando, Deus amava estar com seus filhos. Deus ama ainda estar conosco. Adão não existe mais materialmente. O Éden também não existe mais assim, fisicamente um lugar para acessar, porque depois da queda houve algo especial que Deus bloqueou isso. Mas tem um porém, o meu Éden é a minha casa. O meu Éden é muitas vezes o lugar que eu separo para estar com Deus. É muitas vezes um lugar que às vezes tem um monte de gente, mas foi o lugar que eu preparei para encontrar-me com Ele. E ali é o meu Éden. Eu sou o Adão que Deus esperou. Você é o Adão, é a Eva que Deus quer falar com você e comigo, aonde quer que nós estejamos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender de fato que quando e onde não importa, o que importa é que Deus fala conosco. E a oração que Manoá fez, ele chegou e disse, olha, rogo-te, me ensina a ser pai. E é interessante que eu acho que depois que ele fez esse pedido ali ao anjo, eu acho que o anjo chegou e entregou para ele assim, olha, está aqui, ó, o manual de criação de filhos, toma. Foi isso que ele fez, irmãos? Tem manual de criação de filhos? Você nunca aprendeu, não? Tem certeza? Pô, mas você já criou tanto. Heloísa, não tem, não? Ser pai é um desafio diário, eu não digo eterno, mas até que a morte também nos separe. Ou que Deus nos leve, ou que, como acontece aí muitas vezes na rua, Deus ainda leva alguns antes dos seus pais. Então, ser pai é um desafio. E nós, como homens, precisamos saber onde buscar. Saber a quem ouvir. Não é todo conselho, não é toda a instrução, não é todo o ensinamento que a gente deve receber e retransmitir. O apóstolo Paulo, ele é mestre nisso. Ele chega e diz, olha, observai tudo e retei o que é ruim, não é não? Retei o que é bom. Então, aquilo que é bom, eu retenho. E não só retenho, porque eu não sou represa. Eu sou rio, eu repasso, eu retransmito, eu compartilho, eu divido. Nós somos rios, nós somos leitos. Então, aquilo que a gente recebe, a gente transmite. Essa oração que Manoá faz nos mostra dois aspectos importantíssimos. O primeiro aspecto é a questão da submissão. Manoá, ele aceita a vontade de Deus, ele aceita a palavra. Diz, olha, eu vou ser pai, eu aceito, eu quero, eu aceito aquilo que o Senhor planejou para minha esposa e para mim. Só que tem um porém, me ajuda. E eu vejo também a questão da liderança dele. Além da submissão, de aceitar aquilo que Deus projetou, ele chega e diz, beleza,
eu assumo, eu mato no peito a bola, agora tem um porém. Eu quero a tua ajuda, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do meu filho, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer diferença. Deus escolheu Manoá para liderar o seu filho Sansão em todos os aspectos. Assim também, como Deus escolheu a José para liderar Maria, para honrar Maria, para conhecer Jesus, para cuidar de Jesus o tempo todo, até que Jesus assumisse o seu ministério. Deus nos escolhe como homens para liderarmos a nossa casa, para fazermos diferença na nossa família, para tomarmos atitudes como homens, honrando aquilo que Deus designou para nós. Porque ele chega e diz de maneira muito clara que nós somos o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deus nos chamou para liderar a nossa família. E, queridos, infelizmente, muita gente hoje não lidera. Não liderava, mas aqui nessa igreja não tem isso não. Todos vocês são líderes. E aqueles que ainda são filhos, no nome de Jesus, vocês serão grandes líderes dentro da sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Interessante, sabe? É que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, eu tenho certeza que vocês conhecem de cor e salteado esse texto, porque ele é citado constantemente aqui na igreja, e principalmente pelo pastor Adriano, mas ele diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. E aí ele chega e diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos portões. Nós vemos aqui Deus dando uma orientação muito clara a Moisés de como criar, de como fazer, de como realmente educar o seu filho ou a sua filha. O texto aponta, primeiro, o que fazer. Ele diz, olha, ensine, fale. Ele não chega e diz, terceirize a educação dos seus filhos. Ele não diz, leve para a igreja e deixe que a igreja ensina. Não, ele não diz, leve para a escola ou então para a creche e deixe lá que eles vão aprender. Ele não diz isso. Ele diz para os pais, ensine, fale. Então, ele diz o que fazer. Nós precisamos aprender a nos comunicar com os nossos filhos desde o ventre. É interessante que muitas vezes a gente vê um pai e uma mãe, o filhinho está ali no ventre, e às vezes a gente faz até um papel de bobo, né? Principalmente a gente como pai, às vezes a gente fica falando com os filhos dentro da barriga, sem ter resposta nenhuma, e às vezes até a gente sente assim, ele dando aquele empurrãozinho assim, a barriga mexendo para um lado e para o outro, e aquilo é muito legal de ver. Mas ali a gente começa a se realmente comunicar com os nossos filhos. E esse relacionamento é muito legal, apesar de muitas vezes ser meio que, assim, louco, mas é muito legal, porque a gente vê. E é interessante que quando ele nasce, e aí a gente começa a brincar ali, e de uma certa... É bem legal, e a gente vai vendo o riso, a gente vai vendo a interação, ele vai crescendo, aquilo vai melhorando, e a comunicação, ela tem que ir afinando de uma forma tão grande, tão perfeita, tão legal, que muitas vezes basta um olhar do pai ou da mãe para que você consiga se comunicar com seu filho. E esse relacionamento, ele precisa ser passado, transmitido, e a orientação é que nós, como homens, façamos isso. Segundo, o texto também nos mostra onde e quando.
Onde é que eu vou fazer isso? Em casa. No caminho. Quando? No deitar. No levantar. Ele está dizendo o seguinte, olha, não importa o lugar, não importa o horário, ensine, fale. Às vezes, no meio da rua, você vê o dinheiro de alguém cair no chão, e de repente você corre e pega e entrega a pessoa, e o seu filho está do seu lado. E ele chega e diz, o meu pai é honesto. Às vezes você recebe um troco a mais, e você olha e diz, poxa, esse dinheiro não é meu. E você chega e diz, olha, você me deu dinheiro a mais. E o seu filho está observando isso, a sua filha está observando isso. E ela sabe que aquilo ali é diferente, porque a boa parte das pessoas, quando vê isso acontecer, diz, poxa, eu ganhei. E a gente não ganhou. Isso não foi um ganho. Mas é um ganho quando a gente entrega, porque a gente está forjando o caráter do nosso filho por meio do exemplo, por meio da hombridade, por meio da integridade. E isso é fantástico, isso não tem preço. O texto também ensina algo de forma estratégica, ele nos dá a estratégia de como ensinar a palavra para os nossos filhos, dizendo, olha, amarra nos braços, na testa, escreve nos umbrais. Claro, irmãos, talvez isso, você não vai botar na testa aqui um versículo da palavra de Deus do seu filho ou da sua filha. Mas você pode jogar isso na sua casa. Você pode colocar isso no seu carro. No quarto, muitas vezes. Você pode desenvolver outras técnicas de forma que a palavra de Deus esteja sendo ensinada por você dentro da sua casa e por meio de você na vida dos seus filhos, aonde quer que você andar. É interessante que tem um professor e teólogo inglês, o A.W. Pink, que ele dizia o seguinte, olha, eu tenho 4 princípios importantes que, na verdade, influenciam diretamente na instrução dos filhos. E assim, ele afirma o seguinte, que a tarefa que Deus confiou aos pais, ela não é fácil. Em especial nesses dias que são extremamente, excessivamente maus. Mas as escrituras, elas são fantásticas e elas vão onde a gente não consegue ir. E que Deus nos use para estarmos aplicando 4 coisas na vida dos nossos filhos. Mas assim, a primeira delas, primeiro, instrua o seu filho no conhecimento da palavra de Deus. Muitos pais negligenciam isso. Não estimulam os seus filhos. Não leem a palavra para que os seus filhos também vejam. Se eles não veem você lendo, por que você acha que ele vai ler? Nós precisamos ser o primeiro a mostrar a eles o prazer que nós temos nas Escrituras Sagradas. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz: ensine ou instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela. E mesmo que os anos passem, ela não se desviará dele. Noutra tradução diz: ensine o menino no caminho em que ele deve andar. Por quê? Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Eu preciso falar disso. Você precisa falar disso. Não tem outra forma. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela diz o seguinte: a fé bíblica demonstra uma grande preocupação com a transmissão das verdades de Deus, de uma geração para outra. Então não tem sentido eu gerar alguém tão belo, maravilhoso, bonito, perfeito, eu receber um tesouro maravilhoso e não transmitir esse tesouro para aquele ser bendito que eu gerei. Então nós precisamos fazer isso, transmitir, ensinar aquilo que é verdade bíblica
da nossa geração para a próxima geração. Segundo princípio que o Pink revela é o seguinte, é que ser bom, que nós devemos ser um bom exemplo. Nós devemos realmente não apenas falar, porque o falar muitas vezes pode ser ineficaz, mas nós precisamos viver. E quando nós vivemos, eles veem, e quando veem, eles vibram, aprendem por imitação e eles repetem. Crianças são fantásticas nisso. Eles aprendem muito mais rápido do que nós. E eles repetem com uma perfeição tremenda. Então nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Filhos são espertíssimos em detectar inconsistências e rejeitar a hipocrisia. Filhos são espertíssimos em detectar inconsistência, ou seja, algo que está diferente. Eu digo uma coisa, mas eu faço outra. E quando ele vê isso, ele rejeita. Porque ele vê que eu estou sendo hipócrita naquilo que eu estou falando. Então nós precisamos atentar para isso. É interessante também que lá em João, no capítulo 13, versículo 15, Jesus chega e, conhecendo isso de uma forma tão especial, ele chega e diz: olha, eu lhes dei o exemplo. Agora, vão e façam vocês também. Pode ir. E é interessante que esse exemplo que ele está dando aqui, ele está falando exatamente do lava-pés, está falando de coisas extraordinárias, de coisas que ele fez. Jesus chegou para os seus discípulos: olha, vocês já viram eu expulsando o demônio, curando os enfermos. Vão agora, façam também. Vocês já aprenderam. Vivam, experimentem, fluam. É isso que Deus quer que a gente faça. Um teólogo protestante também, chamado Albert, e aí eu não sei pronunciar esse nome aqui, mas ele diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. É a única. Terceiro princípio. Não hesite em disciplinar seu filho. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, Deus diz algo interessante para nós. Eu repreendo e disciplino todos quantos eu amo. Deus nos repreende, irmãos. Deus sabe nos dar limite. Deus sabe nos tratar. E se Ele faz isso conosco, nós precisamos também dar limite aos nossos filhos. Aprender a repreender. Eu não quero, em nome de Jesus, estimular você a ser imprudente, a simplesmente espancar o seu filho ou sua filha. Mas discipline. Use a entonação da sua voz. Mostre a diferença de quando você está falando com ele com amor, mas também quando você está usando a autoridade que Deus lhe deu e dizendo assim: olha, você fez algo errado. Você não precisa gritar, a entonação certa é suficiente para que uma repreensão seja dada e seja entendida pelos nossos filhos. Muitas vezes não precisamos bater, precisamos usar apenas a autoridade certa. Então use. Se precisar usar a vara, Deus sabe. Use com sabedoria, nas partes certas e sem deixar marcas. Não discipline em momento de estresse, porque você vai perder a razão. Acalme o coração e faça aquilo da maneira correta, no nome de Jesus. Por fim, o quarto princípio que o Pink revelou e trouxe para nós é que nós, como pais, irmãos, nós precisamos orar constantemente por nossos filhos.
Nós precisamos conquistar a vida deles e o coração deles por meio da oração. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e calejá-los, dizendo: Deus, abençoa essa pessoa tão preciosa. Trata, cura, ministra, salva, restaura, usa, envia, abençoa. Nós precisamos ganhá-lo, conquistá-los em oração. Devemos gerar eles em oração no reino espiritual, porque no físico já foi gerado. Ele já está aqui, aqueles que realmente já estão aqui, já foram gerados. Então conquiste eles em oração. Regue, use os princípios que eu falei aqui. E simplesmente desfrute da providência e da provisão de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. João Calvino disse algo interessante acerca da oração. Ele disse: olha, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, se você está com dificuldade com seu filho ou com sua filha, ore, clame, fale, peça ao Senhor, peça ao Criador, peça àquele que conhece. Ele há de intervir, há de responder a sua oração como respondeu a de Manoá. Concluindo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. E quando ela é lançada de forma sábia sobre mim e sobre você e sobre os nossos filhos, ela produz frutos maravilhosos. Então, em nome de Jesus, estimule, ensine em todo lugar. Nós devemos, irmãos, estar disponíveis para acessar as promessas do Pai, para viver os milagres no nosso dia a dia. Sim, no nosso dia a dia. Tem tanta coisa que a gente acha que é normal, mas Deus muitas vezes está querendo gerar algo especial, extraordinário, e às vezes a gente não está conectado. Então não importa, acesse todas as manhãs, dizendo, acordando e glorificando a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. Mas diga: Pai, eu estou aqui, disponível para ser um canal teu. E viver isso. Segundo, devemos preparar o terreno para o milagre. Preparar o terreno para receber a promessa. É ouvir a promessa de Deus e dizer: Deus, olha, é isso que o Senhor quer que eu faça? Tudo bem, eu vou me preparar para isso. E eu começo a orar, eu começo a buscar, eu começo a caminhar em direção àquilo que Deus planejou para mim. Eu não fico parado esperando, porque eu ouvi aquela palavra, eu li aquela palavra, dizendo assim: Deus dá aos seus enquanto dormem. Não. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente está dormindo mesmo. Porque Deus quer que a gente haja. Então, em nome de Jesus, tem situação que Deus de fato nos dá enquanto dormem. Às vezes a gente nem percebe. Deus está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Por fim, Deus deseja que nós desfrutemos o melhor dele em cada momento. Então, seja intencional. Busque a Ele. Seja intencional. Não, eu quero isso. Eu desejo isso. Não só seja intencional, mas seja intenso no seu processo de busca. Para a glória dele, para crescimento seu e para que a sua casa seja edificada na rocha. Amém? Para finalizar, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, que possamos viver isso para a glória dele. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos
e começasse a orar por você, como pai, por você como marido, por você como filho. Então você mesmo, eu queria que você orasse, pedindo a Deus que concedesse sabedoria, graça. Aqueles que são filhos, que orassem para que Deus lhe dê sabedoria para estar honrando seus pais, para estar obedecendo seus pais, para estar obedecendo a Deus por meio da honra aos seus pais, para estar tendo sabedoria em estudar, para crescer como pessoa e como filho, para ter o privilégio e entender como um privilégio de servir os seus pais enquanto você tem vida. Para você que é casado, ore para que Deus lhe dê sabedoria, como homem e como mulher, para amar o seu cônjuge, para desfrutar da presença dele, para cuidar dele e para fazer diferença um na vida do outro. E não só, e aqueles que são pais, ore também, pedindo que os seus filhos sejam de fato como flechas na mão do guerreiro e lance-os o mais longe que puder, para a glória do Deus Pai. Então ore ao Senhor nesse momento, clame a Ele, fale com Ele. Ó Senhor, eu te peço, ouve o clamor da tua igreja. Cada coração que foi derramado na tua presença nesse momento, cada palavra que foi dita, cada propósito, cada voto que foi feito, Pai, em nome de Jesus, contempla. O Senhor conhece o mais profundo de cada coração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que à medida que nós alinharmos os nossos sonhos aos teus sonhos, o Senhor nos faça ir além. O Senhor nos faça sonhar. O Senhor nos faça não apenas sonhar, mas realizar aquilo que o Senhor planejou para nós. Aquilo que nós precisamos, que venha da tua parte, a tua capacitação, que os recursos necessários, que o Senhor abra as portas, que o Senhor use as pessoas certas para estarem falando, abrindo os contatos certos, para estarmos realmente fluindo na força do teu poder. Pai, em nome de Jesus, cada pedido, cada dificuldade, cada situação que foi levantada aqui, dentro da família dos nossos irmãos, que em nome de Jesus, sejam contemplados na força do teu poder. Que em nome de Jesus, a tua graça, a tua misericórdia repouse poderosamente sobre as famílias. Que onde há briga, eu oro para que a paz que excede ao todo entendimento possa reinar poderosamente. Que onde há enfermidade, que o bálsamo de Gileade seja derramado, trazendo cura, restauração e fazendo eles acessarem a provisão do Jeová Rafá. Deus, em nome de Jesus, onde há escassez e necessidade de colheita, de provisão, que o Jeová Jirê derrame, abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas, que verdadeiras colheitas, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, venha sobre a tua igreja, venha sobre o Ministério Goel, de uma forma transbordante. Pai, onde há, de alguma forma, desavença no meio da família, eu oro por comunhão, por unidade, de uma forma sobrenatural. Quebra o orgulho, quebra os corações. Tua palavra diz que tu és martelo que esmiuça a penha. Por isso, em nome de Jesus, quebra o coração de pedra e transforma num coração de carne. Só o Senhor pode fazer isso, mais ninguém. Por isso, Espírito Santo, eu oro, Deus, para que a partir dos meus irmãos e da casa deles, o Senhor possa transformar e impulsionar esse bairro, essa igreja, a cidade, ou a ilha do governador e a cidade do Rio de Janeiro, para a glória do teu nome. Sustenta cada família, sustenta cada casal, sabedoria, unção e amor, respaldando, fortalecendo, unindo para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos todas essas famílias aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.